A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre um homem. É sobre um fogo que atravessou gerações, uma chama que começou em meio à dúvida e que incendiou o mundo inteiro. E a pergunta é simples: será que esse mesmo fogo ainda pode alcançar você hoje? Se você se interessa por histórias que desafiam a fé, que confrontam a mente e despertam o espírito, então já se inscreve no canal Debate Teológico, deixa o like, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga sua caminhada com Deus. Inglaterra, século XIV, uma nação espiritualmente dominada, igrejas poderosas, mas corações acorrentados, religião presente. Mas sem acesso à palavra de Deus, era um tempo onde a fé era privilégio do clero, mais controle do que libertação, mais aparência do que realidade. E foi nesse cenário que surgiu John Wycliffe, teólogo brilhante na Universidade de Oxford, reconhecido como um dos maiores intelectuais de sua época. Wycliffe cresceu cercado por conhecimento, por debates filosóficos, por autoridade eclesiástica, mas havia um problema: o povo comum não tinha acesso à Bíblia, as Escrituras existiam apenas em latim, uma língua que somente o clero compreendia. E isso incomodava profundamente Wycliffe, e talvez você entenda exatamente isso. Já sentiu que a verdade estava sendo escondida de você, que havia algo maior, mas alguém ou algo te impedia de acessar. Wycliffe começou a questionar algo que ninguém ousava questionar: por que a palavra de Deus deveria ser propriedade exclusiva de uma instituição? Ele entendia que a Bíblia era a autoridade suprema, não o Papa, não a tradição, não nos decretos humanos, e essa convicção começou a mudar tudo. Agora me responde aqui nos comentários: já aconteceu com você de sentir que a religião te afastou de Deus, em vez de te aproximar? Essa pergunta é mais profunda do que parece, porque o problema da igreja naquela época não era falta de poder, era falta de transparência com a palavra. E então Wycliffe faz algo revolucionário. Ele decide traduzir a Bíblia para o inglês. Pensa nisso. Em um tempo onde isso era considerado heresia, um homem decide que o povo comum merece ler a palavra de Deus em sua própria língua. E não demorou muito para tudo se complicar. Perseguição eclesiástica, condenação por autoridades religiosas, pressão política intensa. Ele foi declarado herege, seus escritos foram proibidos, mas nada disso silenciou Wycliffe. E talvez esse seja o momento mais importante da história, porque é aqui, diante da oposição, que algo em Wycliffe se fortalece ainda mais. Wycliffe começa a formar e enviar pregadores itinerantes, conhecidos como lollardos, pessoas simples, mas que carregavam algo que o clero havia escondido: a palavra de Deus, acessível, viva, direta. E isso começa a incomodar profundamente as autoridades, até que suas ideias se espalham por toda a Europa. Um jovem boêmio chamado Jean Hus lê os escritos de Wycliffe e é transformado. Mais de 100 anos depois, um monge alemão chamado Martinho Lutero seria influenciado pela mesma chama. Naquele momento, Wycliffe não apenas escreveu sobre a palavra de Deus, ele a devolveu ao povo, e tudo mudou. Não foi um novo conhecimento, foi uma nova liberdade. Agora pensa nisso. Quantas pessoas hoje vivem exatamente como o povo da época de Wycliffe, cheias de religião, mas sem acesso real à palavra de Deus? Se isso está fazendo sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu quero viver isso. Porque foi a partir dessa ousadia que Wycliffe se tornou uma força imparável. Ele começou a escrever e pregar em inglês para pessoas comuns, trabalhadores, esquecidos pela igreja institucional. E isso gerou escândalo, porque naquela época, usar o idioma do povo para falar de Deus era considerado perigoso. Mas Wycliffe entendeu algo poderoso: o evangelho não pode ficar preso em uma língua que o povo não entende. Ele foi exilado de Oxford, condenado póstumamente pelo Concílio de Constança. Seus
Ossos foram desenterrados e queimados décadas após sua morte, mas nada disso apagou o fogo que ele havia acendido. Agora me diz o que te impede hoje de viver algo maior com Deus? Wycliffe enfrentou rejeição, foi banido de posições acadêmicas, foi criticado, ridicularizado, condenado pela instituição que deveria representar a verdade. Mas nada disso o parava, porque quando alguém experimenta a verdade de Deus, não consegue mais voltar para uma fé de segunda. O movimento que Wycliffe iniciou cresceu além do que ele poderia imaginar, milhares de pessoas recebendo a palavra em sua própria língua, comunidades sendo iluminadas pela Escritura, vidas sendo completamente transformadas, e não era só emoção. Wycliffe estruturou tudo: teologia, treinamento, pregação sistemática. Ele entendia que avivamento sem fundamento se perde e fundamento sem vida se torna religião morta. Equilíbrio, esse era o segredo. Agora pensa comigo, quantas igrejas hoje estão em um desses extremos? Ou emoção sem profundidade, ou estrutura sem vida. Wycliffe trouxe os dois juntos, e isso mudou a história. Seu impacto ultrapassou gerações, influenciou movimentos inteiros, despertou nações, e até hoje, sua influência permanece viva. Ele é chamado de a estrela da manhã da Reforma, porque brilhou antes do amanhecer da Reforma protestante, anunciando a luz que estava por vir. Mas talvez a pergunta mais importante não seja sobre Wycliffe, seja sobre você, porque a mesma coragem que transformou ele ainda está disponível hoje. Não se trata de erudição, não se trata de religiosidade, se trata de encontro com a palavra viva de Deus, de relacionamento, de transformação real, e talvez você esteja exatamente no ponto onde o povo de Wycliffe estava, com acesso à Bíblia, mas sem nunca tê-la lido de verdade. E se esse for o seu caso, talvez hoje seja o seu momento, o dia em que algo dentro de você finalmente muda. Antes de terminar, deixa eu te perguntar algo importante. Você está vivendo uma fé de aparência ou uma fé fundamentada na palavra de Deus? Comenta aqui. Eu quero muito ler sua resposta. E se essa mensagem falou com você, se fez sentido, se te confrontou, então se inscreve no canal Debate Teológico, deixa o like. Compartilha esse vídeo com alguém, porque essa mensagem não pode parar em você. Ela precisa alcançar outras pessoas. E lembre-se, não basta ter a Bíblia em casa. É preciso deixar a palavra de Deus transformar a sua vida.